Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexão Ribeirão Preto. É o nosso encontro aqui toda semana na multiplataforma Tati, sempre trazendo alguém muito especial, uma personalidade, um profissional, uma liderança, alguém que possa contribuir aqui com o conhecimento, com o debate, com a discussão de algum tema de interesse aí da nossa cidade, da nossa querida Ribeirão, algum tema de interesse da nossa sociedade. E hoje nós estamos tendo aqui a honra, a grata satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Tati o nosso queridíssimo professor de História, Fernando Antônio Gelfuso. Gelfuso, meu querido, muito bem-vindo. Muito obrigado, Laís. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, rever o amigo, conhecer os estúdios da Tati, né, do Conexões. Eu acompanho o programa, viu? Você é o assíduo ouvinte do nosso programa, né? Você já me falou. Ô Gelfuso, mas é uma grata satisfação tê-lo aqui, né? A gente já estava assim namorando, como eu digo, há algum tempo, né? Vamos trazer o Gelfuso, vamos levar o Gelfuso. E às vezes dificuldade nossa mesmo de agenda, né? O programa gravado, né? Antecipadamente, às vezes tem essas dificuldades aí de agenda, né? Ô Gel, mas vamos falar um pouquinho de nós, né? Vamos falar um pouquinho de você. A gente se conheceu lá na Barão de Mauá, fazendo curso de História. Exatamente. E isso aí nos idos do início dos anos 90, final de 90 e 80, início de 90. Início de 90. Eu já ouvia falar, já tinha visto você trabalhando, né? Na época no COC. Sim, eu vim para trabalhar no COC. E depois nos encontramos lá, nós fazíamos disciplinas. Eu tinha já feito o curso de Ciências Sociais e eu estava fazendo aquela complementação de grade, né? E você também. E eu também, porque eu comecei meu curso na Federal de Minas, em Belo Horizonte, fiz a metade do curso lá, depois eu completei aqui, onde fomos contemporâneos ali na E eu comecei a dar aula, na Barão. E eu não tinha a graduação em História, né? E fui lá na Barão de Mauá que nós nos conhecemos, como colegas de sala. Exatamente. Depois amigos, colegas de sala de professores. Exatamente. E dividimos a história. Exatamente, as frentes, como se dizia, né? A frente, isso. Você dava uns módulos, eu dava outros módulos. Exatamente, né? Uma parte de História do Brasil. Você dava História do Brasil, eu dava História geral, ou História contemporânea. Eu dividia com o nosso companheiro Castro, grande amigo Castro. Castrão, meu querido, lá de Araraquara. Grande companheiro. Se o Castro estiver nos ouvindo, um grande abraço aí pro Castrão também, né? Profissional maravilhoso. Gente finíssima. Muita saudade de trabalhar com ele. Era uma equipe que maravilhosa. Era afinada, né? Afinadíssima. Afinadíssima, né? E nós dividimos sala de professor, corredor, sala de aula também. Pois é. Ô Gelfuso, e assim como você também estava complementando créditos para ter o curso de História, eu também já vim com o curso praticamente pela metade, né, da Federal e terminei aqui na Barão num período muito interessante ali, né? Foi legal, tinha uma equipe de professores muito legais muito lá, bom. Né? O curso de Ciências Sociais da Barão de Mauá foi uma referência numa época. Mesmo? Final da década de 70 eu fiz. Olha só. Foi muito importante para mim. Ô Gelfuso, e junto com essa sua formação acadêmica, né, né, que a gente sabe um pouco, né, da história um do outro aí, tem a sua formação política também, né, meu querido? Você tem toda uma trajetória aí nessa fase de juventude e tudo mais, na área de esquerda, na área de uma política mais popular, mais progressista, né? Interessante, né? A gente estudou numa época muito difícil, né, Laís? Final daquele regime instalado em 64, né? E final da década de 70. E tinha uma efervescência, assim, né, de retorno do movimento estudantil, não é? Mesmo no ensino médio, quando eu fazia o terceirão, né, eu conheci figuras interessantes, muito importantes, que contribuíram muito com a minha formação. Né? A gente estudava, foi fundado em Ribeirão Preto pelo professor Melenhadas, tendo à frente professores Melenhadas, José Dantas, o Gilberto Abreu, né? Lafayette Tourinho, enfim. Um centro popular de cultura latino-americana. Olha só. E foi ali que, para mim, tudo começou, né? Porque traziam-se aqui personalidades para fazer palestras, sabe? Eu me lembro do Mário Schemberg, eu me lembro de Newton Carlos, lembra do Newton Carlos? Sim, Ele tinha acabado de publicar um livro chamado América Latina, 2 pontos.
E naquele momento difícil, né? Sabe, ainda o regime autoritário, enfim, foi muito importante tudo isso para mim. E aí começa essa militância minha, né? Em partidos, na verdade em grupos de estudantes que eram vinculados a partidos políticos e aquelas facções de partidos da época, né? Notadamente partidos de esquerda, né? Eu fui representante de um jornal chamado Voz da Unidade, aqui na região da Alta Mogiana, e era muito difícil distribuir esse jornal na época, né? Quando eu me casei, precisei até parar porque a mulher ficou assustada com isso. Né? Porque tinha um medo também, né? Era um regime de terror, né? Um regime de medo naquela época, né? Muito medo. Era difícil você arrebanhar três jovens para uma reunião de debate, de estudo. E a gente estudava textos. Essa é a questão. Quando eu falo de formação cidadã, eu me refiro também a isso, né? Quando eu falo por aí, essas reuniões elas serviam para estudar. Estudávamos textos, né? De todas as vertentes, assim. E o conhecimento vem daí, né? Sim. E aí, você combatendo a ignorância, você tem uma perspectiva de levar esse conhecimento para a sociedade através das ações sociais, das ações políticas, né? De querer transformar isso para melhor, para uma sociedade melhor. Sim, né? E mais do que isso, pensar de forma plural, né? Que é uma coisa que a gente carece muito hoje, né? Pensar de forma plural, enxergar o mundo, sabe, 360 graus. Né? Exatamente. Ô Gel, e você acabou se profissionalizando aí como professor de história, né, em vários colégios, cursinhos aí, né, você mesmo já se referiu aí ao COC, onde fomos contemporâneos lá na década de 90, né? E eu gostaria, assim, você como professor de história, como educador, né, a gente fica pensando, né, Gelfuso, afinal de contas, milhares de jovens já passaram pelas nossas salas de aula, né? A gente já contribuiu com a formação de muita gente que estão aí nas mais diversas áreas profissionais, nas mais diversas áreas de trabalho, né? Muitos aqui em Ribeirão Preto, muitos fora de Ribeirão Preto, em outros centros, né? Enfim, a gente está na área de educação, né? Estamos na área de educação. Como é que você está vendo a educação hoje, 2019, né? E eu estou colocando esse hoje aí para você fazer uma análise bem da conjuntura que nós estamos vivendo hoje, que é uma conjuntura assim, diferente, né, daquela que a gente vivia até cerca de 1 ou 2 anos atrás. Houve realmente uma mudança muito abrupta, muito repentina e chocante até da política no país, né, com essa nova ordem aí que está se tentando implantar, né, a partir da eleição do ano passado. Afinal, na educação, os impactos dessa mudança aí, você tem sentido aí na pele, você tem visto isso aí dentro da sala de aula, enfim, como é que você está vendo isso? Acontece, Laís. Bom, antes só retomando aí o início da sua questão, ontem encontrei uma ex-aluna que está em Harvard. Olha só. Olha só. Foi aluna aqui, eu não via há muito tempo, claro. Ela está lá nos Estados Unidos. A gente tem alunos no mundo, Laís. Sim. Ex-alunos no mundo. Tenho visto aí pelo Facebook, você encontra gente para tudo quanto é lado. É impressionante, né? Mas, enfim, Lages, o problema da educação hoje, quando a gente fala de problemas na educação brasileira, nós temos que determinar, né, períodos, balizar isso de forma bem clara. Porque crise na educação brasileira, ela vem desde sempre. É uma crise histórica. Nós não podemos esquecer que, poxa vida, por quase 300 anos, quase 300 anos aqui no Brasil, quem cuidou da educação foram missionários católicos. Só eles cuidaram disso. Não é? Depois, timidamente, depois da independência, sabe, o Estado começou a interferir minimamente, né? Depois alguns elementos privados, enfim. No século XX, metade do século XX, é que a educação, os projetos de educação, né, começaram a aparecer e a educação começou a ser pensada como uma obrigatoriedade, necessidade e obrigatoriedade. Então, assim, permanentemente estamos em crise. E quando a gente fala assim, hoje, o que está acontecendo é um desmonte. É desmonte de alguma coisa que ainda era incipiente. Isso é muito triste, isso, né? É uma coisa que vinha sendo construído de muito pouco tempo. Porque é metade do século XX que a gente começou a delinear, né? Sabe, a estrutura educacional brasileira. E ela vem sendo desmontada hoje, mesmo capenga, ela vem sendo desmontada. Isso foi muito
muito sério no ano retrasado, no ano passado. A gente sentiu muito isso dentro da escola. Hoje eu posso te dizer que minimizou, sabe? Essa coisa da visão única, sabe? Da imposição de uma forma de pensar, né? De impor ao professor uma maneira de trabalhar. Essa coisa de que o professor mais doutrina do que ensina. Eu acho isso uma bobagem muito grande, porque eu até costumo dizer assim, Lages, se eu fiz esse papel de doutrinador enquanto fui professor, eu fiz muito mal. Porque senão todos teriam ido... Os meus alunos... Teriam ido para o mesmo pensamento seu. Claro. Eu sempre falo isso também. Lages, mas que bobagem. Isso é uma ignorância total. Que bobagem. Jesus, pelo amor de Deus. Poxa vida, eu tenho alunos, ex-alunos hoje, profissionais, como você disse, atuando nos mais diferentes segmentos, setores da sociedade e com visões de mundo diametralmente opostas às minhas. E são meus amigos. Exatamente. Sabe, Fuso, você está tocando um ponto essencial, né? Que destrói de vez essa visão de que o educador é um doutrinador, é um fazedor de cabeça. Não existe isso, né, meu querido? Não, eu imagino até que alguns colegas, porque em todas as áreas, setores profissionais, você tem profissionais e profissionais. Sim. Eu até entendo que exista, né, algum colega que se dedique a isso, né? Mas, meu Deus, eu nunca na minha vida levantei pensando, hoje eu vou doutrinar dessa forma. Isso me amargura muito, sabe? Isso me entristece muito. Porque depois de mais de 3 décadas fazendo isso, depois ter que ouvir essas coisas, né? Que eu vou para a sala de aula pensando nisso. Eu trato os jovens, cara, com humanidade, sabe? Eu não sei ensinar sem pôr a mão no aluno. Eu ponho a mão neles, assim, no ombro, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu não sei até onde isso é doutrinar, né? Enfim, eu acho que hoje, a própria juventude, os próprios jovens, eles perceberam isso. Os estudantes não querem mais isso. É como você disse, né, que sentiu mais no ano passado e no retrasado, Sim. e isso se abrandou esse ano. Talvez até pelo choque, né, pela decepção aí que as pessoas viram nessa pretensa mudança, nessa pretensa melhoria que esperavam acontecer aí com a eleição, né? Eu imagino que sim. Pode ser, né? Eu imagino que sim. Mas a própria juventude, viu? Os próprios estudantes, eles têm um papel importante nisso. O jovem gosta de uma boa aula, Lages. O estudante gosta de aprender, ele gosta de pensar, sabe? E aí, se você me dá mais um espaçozinho, eu vejo a questão da educação hoje. Essa celeuma toda que se criou em torno da educação, ela é um problema mundial. Eu acho que é uma questão civilizatória mesmo, sabe? Eu acho que em alguns momentos do ano passado, do ano retrasado, eu me aborreci muito, eu me chateei muito e eu cheguei a dizer o seguinte: nada do que eu fiz valeu a pena e está na hora de parar, porque eu acreditei no Darcy Ribeiro. Eu ensinei os meus alunos, né? Eu dizia, o último livro do Darcy Ribeiro, um dos últimos que ele escreveu, O Brasil como Problema, ele diz o seguinte, que a civilização brasileira deveria ser uma das poucas que sobreviveria ao século XXI, porque a nossa civilização, e é assim que ele fala, desse povo novo americano, ela seria capaz, só ela, de tolerar o século XXI, de suportar, pela sua capacidade de tolerância, hospitalidade, de convivência, de pluralidade, né? E me amargurou muito saber que não é bem assim. Ô Gel, vamos dar um intervalinho, mas a gente volta exatamente nesse ponto aí no segundo bloco. Tá bom? É muito mais sabor. Vamos dar a volta ao mundo sem sair de casa? Convido você, junto comigo, a fazer uma viagem gastronômica por vários países, conhecendo diversas culinárias saborosas, práticas e muito gostosas. Programa Receitas com Sotaque, com Lília Machado. Terça, às 8 da noite. Na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. Você sabia?
Você sabia que o ovo, que por muito tempo foi considerado vilão da dieta, hoje é comprovadamente um importante alimento para quem busca uma alimentação saudável? É que o ovo tem alta densidade nutricional. Pesquisas mostram que é o segundo alimento mais completo e é na gema que há a maior concentração de vitaminas e antioxidantes. Na hora de preparar, a dica é consumir preferencialmente cozido ou em forma de omelete, porque o ovo frito concentra o conteúdo calórico e a gordura do óleo utilizado para fritar pode interferir negativamente no organismo. E ao contrário do que muitos pensam, o consumo diário de ovo não aumenta o colesterol. Então, coma sem culpa. É muito mais música. Olá, amigos. Aqui quem fala é o Lourenço. Aqui é o Lorival. Estamos aqui na programação com muitas músicas, muito papo gostoso para contar para vocês. Um abraço, Lorival. Um abraço, Lourenço. Lourenço e Lourival, toda quinta às 9h30 da noite. Na TV Tati, muito mais Ribeirão. Retornando aqui a nossa conversa com o professor Antônio Fernando Gelfuso, aliás, Fernando Antônio Gelfuso, o Fernando vem antes, né? É o nosso santo patrono, que eu também sou Antônio, né? Gelfuso, mas continuando a nossa conversa aqui, né? A gente estava falando aí no primeiro bloco que a escola, a educação virou um grande campo de batalha, né? De certos grupos aí mais conservadores da sociedade que querem impor uma diretriz, querem impor um controle. Aí você tem propostas aí como Escola Sem Partido e com as suas congêneres, né? Escola Sem Pornografia, escola isso, escola daquilo. Como é que você está vendo isso? Essa movimentação, né? No sentido de querer tutelar a escola e querer tirar a própria autonomia do educador, do professor, da escola, né? Como, aliás, é garantida na própria Constituição essa autonomia, né? Como é que você tem visto isso, Gelfuso? Bom, eu insisto nisso. Nós temos aqui no Brasil, é um caso particular, claro, a nossa realidade, né? Faz com que, em alguns aspectos, a coisa aconteça de um modo diferente, mas isso é uma realidade, né? Do mundo ocidental, eu acredito, como um todo. E eu atribuo isso, Lóis, a três questões assim, que, para mim, são centrais. Primeiro, isso é cíclico na história. Vamos pensar isso tudo de uma forma historiográfica. Isso é cíclico. Em tempos posteriores às grandes crises econômicas, há esse recuo, esse retrocesso conservador. A última vez que isso aconteceu com gravidade foi em 29, né? A grande crise, né? Exatamente. A grande crise de 29, que trouxe, né, no bojo dela, né, fez brotar na Europa e depois em vários lugares do mundo modelos assim totalitários, que primavam por isso. Quer dizer, quando você quer instituir alguma coisa, impor uma ordem autoritária, você começa pela educação. O Hitler valorizou muito a escola. Educação e cultura, né? Sim, cultura. Aquelas queimas de livros, né? Exatamente. Livros nocivos à juventude, nocivos à pátria, aquela coisa toda, né? E aquela coisa de levar o nacionalismo exacerbado para dentro da escola, não é? Valorizar a figura de um chefe, de um líder, enfim. Isso é próprio de épocas pós-crise. E o que a gente assiste no mundo hoje é exatamente uma coisa muito parecida, claro, guardada as devidas proporções, mas que na educação eu vejo 3 pontos, assim, 3 pilares que sustentam isso. Primeiro, o fracasso do modelo neoliberal em vários lugares do mundo. O modelo fracassou. A Inglaterra é um exemplo, né? A Inglaterra da Margaret Thatcher fracassou no modelo neoliberal. Nunca se viu tanto mendigo na Inglaterra como agora, nos últimos séculos, né? A ação das grandes corporações, porque ela entra no vácuo dessa globalização, né, do neoliberalismo. E a internet, que infelizmente nasce como um instrumento que ela era vista como um instrumento muito importante de difusão e de valorização de cultura, mas que ela vem sendo
apropriada por esses grupos, esses grandes consórcios e conglomerados que querem fazer valer ainda esse modelo neoliberal no mundo. Eu não sei como, mas difundindo essas ideologias, né? Eles sim, grupos doutrinadores, que atuam via internet. Então, se na década de 80 nós tínhamos que, e eu dizia isso para os jovens, né? O professor de história ele tem que competir com a Xuxa, ele tem que competir com os programas de televisão que são atrativos demais, muito mais do que um professor de história que vai falar de múmia, de museu, né? Que cheira a naftalina. Então, se na década de 80 e 90 nós tínhamos que, nós professores, a escola, disputávamos com a televisão, hoje a gente disputa com a internet e ela está na mão dos jovens o tempo todo, mesmo na aula. Então, assim, é uma necessidade, esses grupos conservadores que parece que estão tomando o poder em nível planetário, parece que sim, né? A impressão que a gente tem é essa. Eles estão a caminho disso. E usam, claro, a educação e a cultura, a ciência. Há um ataque deliberado contra a ciência, você não percebe isso? Sim. A ciência é alguma coisa assim nociva para esses grupos. Gente, não é você desrespeitar cientistas. Não está desrespeitando Newton, Isaac Newton. Você está desrespeitando Fernão de Magalhães, pô. Os terraplanistas, né? Esse homem, aliás, há 500 anos atrás, esse mês, né, setembro de 1519, esse homem saiu da Espanha para contornar o planeta. E comprovar que a Terra é redonda. Sabe, ele fez a primeira viagem de circunnavegação com 280 homens. Só 18 chegaram na Europa. Isso é um desrespeito à memória desses 270, 80 homens que, sabe, que se propuseram a fazer isso, não é? Entendeu? Gelfuso, lamentável, né, meu querido? Lamentável, é muito triste. Muito triste ver isso, né? E as pessoas, voltando à questão da internet, as pessoas discordam de você, Lages. Você, professor Lages, com larga experiência em educação, você estudou história, as pessoas discordam de você, as pessoas discordam do Sócrates. Eu não concordo com Aristóteles. Como assim? Ô, Gelfuso, agora eu acho que há uma luz no fundo do túnel, né, meu querido? Olha, você vê, a eleição em Israel, o Bibi está quase indo para casa, cuidar dos netinhos dele. O Salvini foi defenestrado na Itália. Na Argentina, né? Eu acho que vai ter agora, proximamente, uma mudança importante. Uma eleição nos Estados Unidos, próxima também, que pode mudar aquele panorama lá. Então, eu estou achando assim que a gente não pode perder por completo a esperança. Eu acho que tem algumas luzes assim, aqui e ali, que estão apontando para uma possibilidade diferente dessa possibilidade que a gente está vivendo hoje. O que você acha? Eu concordo, Lages, e acho que isso não está desvinculado daquela minha ideia, eu não consigo desgrudar disso, de que o modelo neoliberal faliu e esses modelos novos, eles não conseguiram se desvincular do neoliberalismo. Sim, aqui no Brasil, por exemplo. Tem toda uma política conservadora nos costumes, aí na sociedade, na moral, não sei o quê, nos bons costumes, né? Mas, ao mesmo tempo, qual que é a política econômica? É o neoliberalismo, que eles tentam impor a ferro e fogo. Eles não conseguiram se desvincular. Quer dizer, então, e a sociedade percebe isso, né? Claro, evidente. Foi o que o Pinochet fez no Chile, né? Uma repressão política violenta e ele foi quase que o precursor do neoliberalismo aqui na América Latina. Na América Latina. Não foi? Um dos primeiros, né? Logo depois da Thatcher Reagan, sim, ele 1979. praticamente introduziu aqui na América Latina. 79. Exatamente. Então, assim, hoje eles não conseguiram, eles não perceberam isso, né? Ou por força das grandes corporações, né? Por pressão das grandes corporações, não conseguem se desvincular disso. Que na verdade, é o que está na raiz da grande crise, que inclusive se avizinha, né? A expectativa é que uma grande crise econômica. E o aprofundamento, pelo menos, né? Exatamente. Do que já se coloca aí no horizonte. Parece que as pessoas não têm percebido isso, né? Ô, Gelfuso, mas agora o seguinte, né, meu querido? Aqui no Brasil especificamente, né? Eu acho que as pessoas já estão se dando conta da realidade que a gente está vivendo aqui também, né? Então, eu vejo que aqui no Brasil, muitas pessoas que confiavam muito aí na eleição do atual presidente, né? Fizeram até campanha, defenderam essas políticas, estão percebendo que não é bem assim, né? Eu acho que já está na hora de cair a ficha, né? Pegando bem uma expressão bem
nossa aqui, né? O que a gente tem visto é que a expectativa é de que a economia sofra um abalo, Sim. por conta dessas, até pronunciamentos descabidos, né? Por um lado é isso. Acredito que as pessoas estão repensando muito, né? Repensando o que foi feito, né? Mas, de novo, a gente como educador, eu acredito muito que a juventude está contribuindo muito para isso. Mais uma vez, a juventude pode dar uma resposta e apontar um caminho aí. Os né? jovens, esses meninos, meninas, eles querem, sabe, pluralidade. Eles anseiam por isso. Eles gostam de refletir, de pensar. Eles já estão sentindo que a internet, por exemplo, tem os conduzido a essa onda avassaladora, né, de imposição do pensamento único. Eles não gostam disso, eles perceberam que isso não é bom. Eles estão percebendo que não é bom mais. Eu tenho visto isso por enquanto, e acho que o papel do educador aqui é muito importante agora, nesse momento, né, dos meios de comunicação principalmente, apesar de que não podemos contar muito com eles, né? Mas, assim, eu aposto muito nisso. A juventude percebeu que ela está sendo manipulada, sempre foi, né, em qualquer circunstância, mas que ela quer pensar, ela quer refletir, sabe? Ela quer pensar com profundidade as coisas. Não se contenta com pouco. E o jovem é isso, Sim, né? é essa ânsia de conhecimento, de querer saber, mais, aprofundar, refletir, pensar, sabe, de várias formas, Isso é importante. olhar o mundo de forma ampla, né? Gelfuso, aproveitando o nosso finalzinho aqui do programa, né, eu gostaria de estar entregando para você o nosso Ribeirão Preto Revisitada, que eu acho que você não tem ainda, né? Não tenho. E, enfim, é o resultado aqui de uma pesquisa aí de vários anos, uma pesquisa bibliográfica em cima de outros textos, de outras pesquisas, de outras contribuições que vários outros historiadores deram a Ribeirão Preto, né, com seus trabalhos acadêmicos, com suas publicações, né? Então vou deixar para você aqui. Mas eu quero deixar também para os nossos telespectadores e ouvintes aqui da Multiplataforma Tati que estão nos acompanhando nesse momento, né? Então, vamos fazer aqui um chamamento aqui no final do Conexões dessa semana, para quem estiver nos acompanhando agora, né, hoje, o programa, anote aí o número do WhatsApp para você estar ligando, né? Tá mandando para a gente uma mensagem dizendo o seu nome, o seu endereço certinho, com o CEP, não vai esquecer do CEP, né? E os 5 primeiros que entrarem em contato com o nosso WhatsApp, a gente vai enviar graciosamente um exemplar do Ribeirão Preto Revisitado, né? Que beleza, hein? Então, anota aí, ó, o nosso número, tá passando na sua telinha aí também, ó. É o 99332, né? O 9340, mais uma vez, para os ouvintes aí que não estão vendo a tela, né, mas querem também participar aqui, é o 99332 9340, né? Mande aí sua mensagem, seu nome, seu endereço, o CEP. Os 5 primeiros vão receber em casa o Ribeirão Preto Revisitado. E para você então, Gel, né? Você sabe que eu agradeço muito, viu, Laís? É muito importante os trabalhos que você faz acerca da história de Ribeirão Preto. Estava dizendo aqui para você em off, antes de começar a conversa, né? Que eu vivi nessa região, quer dizer, minha infância foi aqui. Sim, aqui na Baixada, né? Aqui na Baixada, aqui nesse prédio, né? Esse prédio eu vim aqui buscar da Guaraná. Cervejaria. Você vinha aqui Guaraná. pegar mesmo o quê? Uma pasta de cevada. A meninada vinha aqui buscar. Mas eles davam isso para a meninada? Dava isso para a meninada gostava de comer. E era gostoso aqui? Cevada mesmo, cevada em pasto. Era uma delícia, a gente levava para casa, inclusive. E dizer para você da importância que tem o seu trabalho. Você se lembra da sua tese, não? Sim. Que eu, inclusive, escrevi no jornal, enfim, na época, um texto sobre o seu trabalho. Da década de pesquisa, 90, né? lá na Unesp de E Franca. que até hoje eu menciono em aula, viu? Aula de mineração, por exemplo, eu cito. Porque tem muito a ver a mineração de minas, do ouro os e tal. entrantes mineiros. Com a decadência de lá, a vinda dos migrantes para cá. Tem os entrantes mineiros. Que é uma expressão bem típica da época lá, exatamente. Né? Do povoamento aqui da região. Né? Agradeço, viu, Laís? Muito obrigado. Ô, Gel, e eu é que agradeço a sua vinda aqui, né? Quero agradecer de coração a sua entrevista aqui hoje. Eu acho que com você o Conexões cumpre muito bem essa tarefa de, né, espalhar conhecimento, ter uma visão plural, né,
enfim, dar uma contribuição aqui para a nossa juventude, que você destacou tanto aqui hoje no programa, né? Essa juventude que sempre foi quem deu o primeiro passo para as grandes mudanças que aconteceram na história mundial e na nossa história do Brasil. Então, muito obrigado por ter vindo. Olá, eu vou dizer como professor, que eu acho que todo professor tem a obrigação de ser assim. Eu só espero ter sido útil, viu? Não só útil, mas foi muito importante para a gente aqui na TV Tati, na multiplataforma, né? Ter uma figura como você, assim, que vem trazendo toda uma experiência, uma carga de conhecimento e de trabalho social através da educação. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Laís. Obrigado. Gente, terminamos aqui, infelizmente, né? A ideia aqui era continuar mais 1 hora aqui com o Geofuso, né? Mas não dá, o nosso tempo não permite, né? A gente encerra por aqui, prometendo voltar aí na semana que vem com mais um Conexões pela multiplataforma Tati. Até lá!